O importante é colocar no ar. Documentação a gente vê depois. Se você desenvolve software há um tempo, provavelmente já ouviu essa frase ou talvez alguma variação dela. E nem sempre é porque a gente não gosta de fazer documentação, mas porque as demandas do dia a dia, a pressão de chefes e clientes e o ambiente como um todo acaba nos levando a priorizar algumas coisas ao invés de outras. No fim das contas, a prioridade muitas vezes acaba sendo para coisas que dão um retorno direto palpável, financeiro, porque a gente consegue medir. E assim como documentação, muitas das ações que entram no escopo de relação com desenvolvedores ou DevRel são mais difíceis de medir retorno e acabam sendo subestimadas pelas empresas. Hoje a gente vai ouvir aqui um papo com uma fintech de Ouro Preto que, apesar de não ter uma área de DevRel, está investindo pesado em documentação, suporte e relação com desenvolvedores como um todo dentro da sua comunidade. A gente vai entender o contexto deles, por que fazem isso e o que todo esse trabalho está trazendo de benefícios, em especial para as APIs abertas que eles têm. Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e no episódio de hoje, API Pix e comunidades. O que acontece quando você investe em DevRel? E para essa conversa, eu recebi dois convidados lá da EFI. Sou o Túlio Spuri, atualmente estou como gerente de engenharia de software dentro do departamento de TI, lidando com equipes que atuam no SPB, Sistema de Pagamentos Brasileiro, a integração direta ali com o Banco Central. Meu nome é Matheus Rodrigues, hoje eu sou o coordenador do setor de consultoria técnica, né, que trabalha dentro do setor de relacionamento, né, e hoje a gente é responsável por essa questão de atendimento técnico especializado, né, para os desenvolvedores que vêm integrar com nossas APIs. Eu não sei você, mas já tive muitas experiências dolorosas com instituições financeiras, tanto como cliente quanto como desenvolvedor. Em uma época da minha vida, trabalhei para uma consultoria que prestava serviços para bancos e eu tinha que fazer integrações com softwares desenvolvidos por eles. E olha, não era nada fácil. Não tinha documentação, poucas pessoas para dar suporte e tirar dúvidas e muita coisa era na base do erro e acerto, desenvolvido no escuro mesmo. Eu começo a conversa com o Túlio e o Matheus, puxando essa experiência minha para entender se eles passaram por algo parecido também. Bacana, eu já tive uma experiência parecida, não tive que ir na agência, não foi tão grave assim, mas é próximo. No meu início de carreira, quando trabalhava com a mão no código na EFI, eu precisei fazer integração com bancos, através de remessas, arquivo KNAB 240, aquela coisa toda. O suporte realmente, eu confirmo aí, era bem difícil, às vezes tinha que ligar em um 0800 que caía um atendimento que não parecia ser o especializado em integração técnica. Então você via ali que você não estava falando a mesma língua da pessoa. E às vezes você conseguia um manual que vinha lá num ponto doc ou um PDF que você ficava naquela dúvida, pô, será que é a última versão mesmo? Tô com a sensação que não. Você acabava testando alguma coisa no seu código e não funcionava. Era uma integração lá com SOAP, cara, demorava pra gente começar a conseguir fazer a primeira integração funcionar, sabe? Então, realmente, era uma dor e tanto. Não, eu já cheguei mais assim no mercado, já conheci então a EFI, a documentação das APIs, eu não tive que integrar com outra instituição para poder falar sobre isso. Já escutei relatos de integradores sobre como é difícil quando você chega em algum lugar e você não tem um atendimento, sabe, especializado, ou não consegue achar por meio da documentação como fazer essa integração inicial, entender bem como funcionam os endpoints. Eu tenho até uma história curiosa que teve uma das minhas atividades no passado que foi fazer a integração com o TED. Então, para fazer uma transferência, a gente, naquela época, não tinha um código de banco, não tinha um acesso direto ao Banco Central, então a gente precisava dos bancões. Eu estava em uma atividade de fazer um TED. Então tinha que montar um arquivo remessa e enviar para o banco. E a minha mãe era gerente de um banco na época, na minha cidade. E a minha conta era na minha cidade. A minha mãe acabava sendo a gerente, né, da minha conta. E nos meus testes, eu estava fazendo testes para falhar, estava fazendo um caminho infeliz. Então eu colocava ali a minha agência, mas o CPF eu colocava errado. Mandava lá 1 centavo. Mandava remessa, no final da tarde eu recebia um retorno, transferência funcionou. Meu Deus, mas como assim? Eu pus um CPF errado, eu quero justamente que falhe. E fiz alguns testes. Em algum momento eu resolvi falar com a minha mãe. Minha mãe era gerente na parte de atendimento de pessoas, né? Não era nada de TI. Eu resolvi falar com ela, mãe, eu tô tentando fazer umas transferências aí, tô mandando CPF errado, agência e conta certo e o negócio tá funcionando. Ela, ah não, meu filho,
Sou eu que tô vendo aqui que tá caindo umas transferências com dados errados e tô aprovando. Caramba. Quando que eu ia imaginar um negócio Sua mãe era desse? o Porque if. caía lá. A minha mãe era o IF. Minha mãe estava sendo o IF que estava me atrapalhando lá, porque aquilo caía em alguma interface, que eu não sei qual é, caía lá na agência, ficava dependendo de uma análise manual. E ela que ia lá aprovar mesmo que estava com o CPF errado, pois conhecia a agência, a conta, estava válido para aquela cidade, e aquilo até eu descobri que tinha uma força humana ali atrapalhando a integração foi um tempo. Então, era nesse nível, não, né? Corner case, né? Caramba, cara. Que engraçado. E você tá aí na EFI faz o quê? 11 anos? Isso, 11 11 anos. anos, né? Quando foi que vocês começaram a criar interfaces e APIs para pessoas de fora integrar com os serviços de vocês? Olha, a nossa primeira API foi a API de cobranças. É a API que faz a emissão de boleto, carnê, transações de cartão de crédito, né, cartão e-commerce, link de pagamento, botão. Essa foi a nossa primeira API, e, salvo engano, ela já deve ter nascido ali em meados de 2012, 2013, e foi a nossa primeira, uma das primeiras experiências que o time teve com o Node.js. Foi a primeira API que a gente saiu ali do PHP e começou a avançar no Node por uma questão de infraestrutura. A EFI tinha um data center próprio, não tinha nuvem naquela época, então os recursos são limitados. Resolvemos abandonar ali, na época, PHP e Apache para ter um Nginx com Node. Então, em termos de tecnologia, foi aí. Então, a gente pegou bem ali um Node 0.13, sabe? E tanto é que essa API, ela por ser a mais legada, é a que foge um pouco do padrão, né, Matheus? Que ela segue termos em inglês, que pouco tempo depois a gente começou a ter a virada de chave para buscar aí uma experiência de desenvolvimento melhor. Algumas reflexões surgiram na época para a gente adotar o português, que a gente vai chegar lá nos nossos nomes de tags no JSON ali. Então foi a API de cobranças. Na época em que o data center era na casa da mãe do Evanil ainda, né? Esse mesmo. Ah, É a época que o data center ficava no bairro Piedade, em Ouro Preto. Evanil de Paula é o CEO da EFI e que foi quem começou tudo lá no passado. Na época que a empresa estava começando e cloud praticamente ainda não existia ou não era tão acessível, a casa da mãe dele foi o lugar que eles deixaram os servidores da empresa. Hoje ela tem uma porcentagem da EFI em ações como agradecimento a esse serviço prestado. Essa questão que você mencionou aí, Túlio, de experiência do desenvolvedor, né, de experiência de uso das APIs, como foi que vocês começaram a se preocupar com isso? Porque geralmente, na grande maioria dos casos, né? Não vou dizer grande maioria, porque eu não quero generalizar, mas eu já passei por experiências também onde a gente tinha que disponibilizar uma API para outras pessoas consumirem, e geralmente era uma coisa que a galera não se importava tanto assim com a experiência de quem fosse usar. Tipo, a pessoa precisa usar, tá aqui o link, se vira, sabe? Como que foi para vocês isso? Como que vocês começaram a se preocupar mais? A gente tem a plataforma, né, web, mobile, e tem uma plataforma também que são as APIs. E a gente, desde muito tempo, a gente vê que por volta ali de 70% ou mais das emissões de cobranças de boleto, transações Pix, mais recente agora, elas acontecem mais via API. Então, assim, até voltando, vamos falar de boleto e carnê. 70% era via essas integrações e o restante via plataforma web e mobile. Então, só nesse número já dava para ver que, cara, o grande montante de uso estão nas APIs. Então, assim como a gente tem boa interface no sistema web e nos aplicativos, a gente precisa ter isso também nas nossas APIs. É lá que está o grande volume. Então, esse foi um dos pontos. É uma das percepções que a gente teve para, de fato, a gente conseguir focar, melhorar essa experiência de desenvolvimento. E até puxando um gancho no que o Túlio falou, né? Então, né, como a maior parte hoje, né, das requisições, das emissões de cobranças hoje na EFI vem por meio das APIs, fez mais do que sentido para a gente, né, focar em quem? Nos desenvolvedores, nos integradores, porque são eles, né, que fazem todo esse processo de fazer a integração, a comunicação com as nossas APIs por meio dos nossos endpoints. Então, a gente olhou para eles e falou,
poxa, os desenvolvedores, eles são quem está lá desenvolvendo, fazendo integração, então a gente tem que dar um foco para eles. A gente tem que entregar um ambiente bom para eles, tanto no quesito de uma API robusta, com alto padrão de retorno, quanto também na parte de orientar eles. Quando chega assim na EFI, ou seja, qualquer outra instituição, você chega num mundo novo. São diversas APIs com vários endpoints, então é muita coisa para ser assimilada de início. Então, se você consegue entregar uma boa experiência para eles, seja por meio da documentação e de um bom suporte, você consegue fazer com que eles integrem de uma forma bem mais otimizada, reduz o tempo necessário para fazer o desenvolvimento e, ao mesmo tempo, você consegue até, de certa forma, um marketing orgânico nas comunidades de desenvolvimento, uma vez que você está entregando um produto de qualidade para eles. A gente ganha um aliado, né? Porque às vezes tá lá uma pessoa desenvolvedora com uma tarefa que precisa fazer uma integração com o sistema de pagamento. Depender do tamanho da empresa, pode ser que a própria pessoa do desenvolvimento fique responsável por pesquisar qual a plataforma de pagamento ela vai usar, né? Se for uma empresa de pequeno a médio porte, talvez seja assim. Pode ser que empresas maiores isso já venha definido de um time de negócios, um time de arquitetura. Mas vamos pegar ali uma parte grande, que são as empresas menores e médias. A pessoa do desenvolvimento vai fazer essa pesquisa, vai achar lá A, B e EFI. Pô, cara, com a EFI eu consegui muito rápido, eu tenho algumas alternativas ali de conseguir ajuda através da comunidade da EFI, através de SDKs, da documentação, e eu consegui fazer a integração com um dia. A gente fala quanto tempo, Matheus, que a gente coloca lá na documentação? 3 dias? 3 dias que é a média da pessoa conseguir fazer uma integração completa com a nossa API, sabe? Isso, claro, com a gente entregando todos os recursos, que é a documentação, bem descrita, trazendo vários exemplos. Você citou aí tudo que é muito importante, as SDKs, que as SDKs reduzem bastante o tempo que o desenvolvedor precisa gastar, porque a gente já entrega um pacote, né, pronto para ele, com todas as APIs lá já listadas. E também a questão do suporte, né, que ajuda também o pessoal na comunidade. O aliado que a gente ganha é essa pessoa do desenvolvimento que, quando tiver que reportar para algum líder lá na empresa, nossa, com a EFI eu consegui fazer bem rápido. Se eu puder opinar enquanto desenvolvedor, eu escolheria essa. A gente vai ali pelas beiradas, né? Vai pelos cantos, né? Atuando ali no desenvolvimento e ganhando espaço dentro de outras empresas. Sim, sim. Vocês são um caso de empresa, quando a gente fala de DevRel, né? Eu até usei vocês como exemplo numa palestra que eu dei, um evento do Banco do Brasil, no fim do ano passado, onde, quando a gente fala de ações voltadas para relações com os desenvolvedores de maneira geral, tem empresas que têm o desenvolvedor como usuário final da sua aplicação, então é um software que é um produto para devs mesmo. Ah, é um GitHub, é o VS Code, é uma ferramenta de banco de dados. A EFI não é isso, né? O software da EFI, as soluções da EFI, o usuário final não é o desenvolvedor. Quem é o usuário final é quem vai integrar. Você vai integrar e a pessoa que vai usar é alguém que está comprando alguma coisa, que está vendendo, mas o desenvolvedor está ali no meio. Apesar de não ser o usuário final, ele pode influenciar diretamente na aquisição dos serviços de vocês, né? Que é isso que você falou aí, né? De facilidade, de documentação e tudo mais. Então, eu acho que é um trabalho muito bem feito de vocês aí nesse sentido. Hoje, então, se eu quisesse, por exemplo, ter o meu site e eu tenho, sei lá, tô vendendo um curso meu e eu quero começar a aceitar pagamentos por Pix e fazer isso através da EFI. Do que eu precisaria para conseguir fazer isso nesse prazo aí que vocês falaram de 3 dias? Eu vou ter que abrir uma conta na EFI, eu vou precisar de uma chave de desenvolvedor, eu vou precisar falar com vocês, na documentação tenho tudo? Contem para mim. Sim, vai ser necessário abrir uma conta na EFI, né? Só reforçando que a abertura da conta, todo esse processo é gratuito. Então, você consegue criar essa conta para fazer os testes. A gente tem um ambiente de homologação. Então, você pode fazer os testes nos nossos endpoints, nas nossas APIs, assim, sem custo algum, né? E uma vez que você tem a conta na EFI, tem um ambiente para o desenvolvedor, tem um menu API, em que lá são gerados par de chaves para autenticar nas nossas APIs, né? Tem também um certificado, porque a gente faz a autenticação com o MTLS por questões de segurança, né? Mas então a gente tem esse par de chaves e o certificado que é para autenticar nas nossas APIs. Respondendo, Gabi, sua pergunta, sim, dá para o desenvolvedor, dá para o integrador fazer tudo isso só olhando a documentação. Já a gente entrega tudo. Ah, você quer começar com Pix. Dependendo da plataforma que você tiver, por exemplo, vamos supor que você está no WordPress, a gente já tem até um plugin gratuito com tudo pronto, só instalar. Mas se você que tem um seu próprio sistema, você quer fazer a integração, você pode ir na linha de pegar uma SDK, que já está tudo meio pronto também, ou fazer a integração do zero, seguindo a documentação, sabe? Mas assim, é bem tranquilo esse processo. E se mesmo com isso, mesmo com a documentação que já dá para você fazer tudo, você precisar de uma assistência, tem também essa parte da consultoria técnica. Você consegue conversar com uma equipe de pessoas que são graduadas em área de TI ou correlatadas para conseguir te auxiliar também. Tem essa linguagem no mesmo nível do desenvolvedor. É interessante também complementar que esse time de consultoria técnica, ele é um time interno aqui da EFI
FI e é uma consultoria que ela é grátis. Você vai entrar em contato e vai conversar com desenvolvedores. Você vai falar com o time do Matheus para ele guiar você, tirar suas dúvidas, para viabilizar a sua integração. Então o pessoal tá ali para pegar na mão mesmo, para fazer acontecer. E esse suporte para integração entra na comunidade do Discord, que o Matheus tinha comentado. Isso, entra lá também, né? Tem outros canais aqui na EFI, mas o principal é a comunidade no Discord, né? Discord é uma plataforma hoje, né, que o intuito dela, né, sempre foi para o público gamer, só que a gente começou a enxergar ela com plus, né? Hoje o Discord tem uma API, então é possível fazer customizações dentro dos servidores, é possível você colocar canais privados, tem como fazer muito controle sobre o que chega lá, ao mesmo tempo tem como você dar liberdade para o pessoal interagir entre si. Então, o Discord seria a plataforma ideal para os desenvolvedores, principalmente porque com a equipe da consultoria lá, a gente consegue uma conversa em tempo real. Porque o desenvolvedor, ele tá lá, tá nesse momento integrando lá, pô, tô com uma dúvida que eu preciso da consultoria. Às vezes para ele não é tão interessante aguardar um fluxo normal de um ticket, com alguns dias para responder. Ele quer, tipo assim, conversar na hora. E o Discord disponibiliza essa oportunidade dele conversar em tempo real, consultor aqui da FI. Interessante foi que a comunidade foi crescendo, crescendo tanto, que hoje o pessoal tem os canais lá que a gente chama de canais abertos, onde que todo mundo pode ficar interagindo. O próprio pessoal da comunidade que já começou o processo de integração, já fez tudo, vai lá e começa a responder aos novos integradores e desenvolvedores que estão chegando lá. Então ficou uma coisa orgânica, assim. Tem a consultoria lá, mas muitas das vezes a própria comunidade se auxilia, sabe? Isso é uma coisa muito legal de você criar um espaço para as pessoas, porque no fim das contas, pessoas de tecnologia no geral têm um pouco esse senso de comunidade quando se trata de resolver problemas comuns, que podem ser complexos ou não, e quando você resolve, você ajuda outra pessoa que tá ali. Isso é muito bacana. E vocês falaram, né? Vocês mencionaram aí no começo da conversa que vocês decidiram por manter o código das APIs e a documentação em português. Uma decisão que foi contra a primeira API de vocês, que era tudo em inglês. Aí, por que vocês decidiram isso? Em um primeiro momento, o próprio CEO, né, o Evanil, ele trouxe uma provocação nesse sentido. Por que não? A gente usar o português, já que é a nossa língua nativa aqui, e ele trouxe essa provocação, né? A gente absorveu aquilo, ficamos com aquilo na cabeça, porque parecia que meio que a interface das APIs, ela nascia puramente do time de dev. Tipo, não era um requisito que vinha do time de produto que seja em português. Como não havia um requisito, os desenvolvedores já estão acostumados a programar em inglês, então acabava fazendo os contratos, as interfaces das APIs em inglês. Até que veio o questionamento, por que não o português? Isso ficou na mente. E aí, passou-se o tempo, surgiu o Pix, quando todas as instituições começaram a fazer a integração com o motor do Pix, com as questões de chaves Pix, o Banco Central também começou a fazer a especificação da API Pix. A API Pix ela não é obrigatória. O Pix era obrigatório para as instituições, mas a API não. E a EFI decidiu, nós vamos lançar a API Pix no mesmo momento que lançarmos o Pix. E a especificação do Banco Central veio em português. Então foi mais um ponto trazendo novamente uma provocação. Por que não o português? Só que no caso do Banco Central, ele já traz a especificação e a gente segue. Então meio que corroborou a ideia lá inicial do CEO da empresa da utilização do português. Na minha leitura, a maioria dos desenvolvedores talvez entendam o português, entendam o inglês, me corrigindo aqui, talvez por jogos online, fez curso, mas não é o padrão, sabe? É desejável, mas não podemos falar que todo mundo fala inglês. Então, quando a gente escolhe o português, eu entendo que é uma camada a menos de atrito que a pessoa vai ter durante a integração, que vai somar lá para aqueles 3 dias que a gente citou mais cedo, para fazer uma integração mais rápida. Então, tags em português, documentação em português, canais de atendimento, tudo em português. Acredito que todos esses pequenos elos aí vão se somando para fazer com que essa integração seja menos burocrática, com menos atrito. Mesmo porque é o que você falou, né? Camada menos e também o público-alvo, o usuário de vocês, não são pessoas de fora do Brasil, né? Tem até alguma instituição de fora pede documentação em inglês, vocês já tiveram isso? Talvez comece mais forte agora quando vier o Pix internacional, né, Matheus? Sim, mas já tiveram sim pessoas que integraram conosco, né? Hoje, né, para você utilizar o Pix, você tem que ter uma conta aqui no FI, você tem que ter documentos brasileiros, né, como por exemplo o CPF ou um CNPJ, mas já tivemos integrações assim que a pessoa era do exterior, né? Então ela precisou de uma documentação em inglês. Então a gente fez essa documentação em inglês e entregou. Mas eu posso dizer que majoritariamente é tudo em português e tudo que o Túlio falou ainda faz mais sentido que se pensar, o Pix é um produto brasileiro.
A gente não está pegando um produto de meio de pagamento internacional e trazendo para o Brasil, não. Foi um produto que surgiu no Brasil. O Pix é brasileiro, assim como o boleto bancário. Então, faz mais sentido ainda a gente manter no português. E aí, na linha do tempo, né, a gente tem a API de cobranças, que foi a primeira, depois veio a API Pix, em português, depois fizemos a API Pix via Open Finance, também em português, depois a API de pagamento de contas, né, então quem quiser pagar um boleto, pagar uma conta de luz, conta de água, conta de internet, tem a API de pagamentos de contas, em português, e a API de abertura de contas. Então, quero criar uma conta de pagamento na EFI através de uma API. Vai ter uma API para isso. Então, depois da API Pix, a gente meio que definiu o nosso padrão aqui de integrações em português, né? A API Pix e as outras APIs, mas acho que falando mais da Pix agora, vocês precisam criar os endpoints e retornos seguindo algum tipo de regra específica ditada pelo Banco Central? Ou vocês têm liberdade para moldar e criar novos endpoints e fazer o que vocês quiserem com essa API da maneira que fizer mais sentido para vocês? Via de regra, as instituições que fornecem a API Pix, com esse nome API Pix, elas precisam seguir a especificação do Banco Central. Essa especificação, para quem tiver curiosidade, basta entrar no GitHub do Banco Central, que é bacen/pix-api. E lá nesse GitHub, você vai encontrar basicamente documentação. Ali estão as discussões através das issues, dos futuros endpoints da API Pix, e também a documentação, utilizando lá o padrão OpenAPI, com entradas e saídas, cabeçalhos, tipos de erro que a API Pix tem que ter. Então, via de regra, as instituições seguem essa especificação do Banco Central. Podemos ir além? Podemos. A especificação do Banco Central é o mínimo que você tem que ter. Mas esse além, a gente nunca coloca ali no path principal da API Pix. A gente tem um barra a mais para a gente fazer essa personalização de acordo com o que os nossos clientes pedem. Sobre essa questão de vocês investirem em suporte, comunidade e documentação, vocês tratam documentação como se fosse parte do sistema? Do tipo, só vamos shippar essa funcionalidade, só vamos soltar esse endpoint quando a documentação estiver pronta? Ah, com certeza, Gabi. Quando surge, né, um novo endpoint aqui, que internamente o pessoal desenvolve ele, faz as validações e tudo, e a gente só disponibiliza, né, para o público geral, para os nossos clientes, quando já está na documentação também. Já está bem descrito, com os possíveis retornos em case de sucesso, em case de falha. A gente vai lá e fala, olha, surgiu um novo endpoint, que o Bacen, né, disponibilizou, a EFI está disponibilizando agora a nossa API, segue o link da documentação já com tudo descrito lá, como fazer para implementar e tudo. Então a gente trata a documentação como um aliado à API, o que faz total sentido. É um complemento à minha fala anterior que eu acabei lembrando aqui. Essa especificação da API pelo Banco Central, justamente para que as instituições não criem APIs proprietárias que vão fazer o cliente, né, o integrador, ficar preso a essa instituição. Então, quer dizer que o mínimo da API Pix tem aqui na EFI, tem no banco A, tem no banco B. Se você é cliente integrador, quer sair do banco A e vir para a EFI, teoricamente, a alteração do endpoint base, né, da URL base da API, já bastaria, porque as especificações são as mesmas. Pode ter uma personalização ou outra que é o além. E aí, agora, complementando o que o Matheus falou sobre a gente disponibilizar os endpoints somente quando a documentação estiver pronta, além disso, temos também os fluxogramas, que eu queria ter falado mais cedo, que é uma coisa muito simples, mas que ajuda muito quem às vezes se depara com uma documentação muito completa e talvez fique perdido. Ele entra ali no fluxograma e já consegue saber onde inicia, o que eu tenho que fazer. Ah, tá, tenho que fazer uma autenticação. Agora eu chamo tal endpoint para criar uma cobrança. Agora eu chamo tal endpoint para criar o QR Code. Então aquilo já te dá uma visão macro muito rápida. Mais um ponto, né, para somar no tempo de integração curto da EFI. E uma coisa que eu tava pensando aqui é que o volume de transações de Pix deve ser grande. Eu imagino que mexer nessa API, fazer atualizações e alterações, tem que ser feito com muito cuidado. E eu fico pensando como que vocês fazem quando precisa subir alguma coisa nova ou testar alguma coisa em produção, porque o horário que tem menos transação deve ser, sei lá, de madrugada e não deve parar nunca isso aí, né? Deve ser uma coisa de louco. Essa é uma das diferenças do passado com agora, né? Porque na minha época de desenvolvimento
desenvolvimento, o TED parava de funcionar sexta às 5 da tarde, então quer dizer que sábado e domingo você podia fazer manutenção à vontade. Agora já não dá mais, né? Principalmente com casas de apostas, né? Você tem jogo sábado, domingo, então às vezes sábado e domingo tem até mais Pix do que dia de semana. A gente toma alguns cuidados aqui, ô Gabs, em termos da engenharia, a gente mantém um contato muito estreito com o time do Matheus, da consultoria técnica, para que a gente faça uma comunicação muito limpa, para que o Matheus e o time dele saiba com antecedência o que está sendo enviado para produção. É um endpoint novo? É uma melhoria? É um bug que foi corrigido? É alteração em endpoint que já existe? A gente tem um processo aqui que a gente segue, que a gente informa o time da consultoria técnica e a consultoria técnica vai fazer suas validações, tomar ciência daquilo que está sendo implantado em produção. Só seguimos para produção quando o time dele dá ok, porque é o time que está lá na cara do gol ali com o cliente. É ele que está representando a EFI lá no Discord com os clientes. Então eles precisam saber primeiro, eles não podem ser pegos de surpresa. Então comunicação limpa é uma primeira coisa. Com o pessoal do desenvolvimento, o time de engenharia nos trazendo aí as informações sobre uma melhoria, seja o que for, e a gente vendo o impacto que isso causa, né, alguma integração com os clientes, a gente já estipula uma data para quando isso vai acontecer, a gente faz as nossas validações e a gente usa esses canais que a gente tem de comunicação, como o Discord, por exemplo, já para avisar sobre, olha, pessoal, a partir de tal dia nós vamos disponibilizar um novo endpoint, nós vamos fazer uma alteração nesse endpoint que já está vigente, então a gente consegue fazer essa comunicação com o integrador também, ao mesmo tempo que a gente está em comunicação com o desenvolvimento. Então fica esse meio campo aí e o cliente está sempre atualizado, assim como a gente aqui dentro. Em termos técnicos, né, a gente busca horários com menos transações, menos uso, e a gente aplica também a técnica, né, de deploy canário. Caso um dos nossos processos de validação de código, das pipelines de deploy, caso alguma coisa falha e a gente não fica sabendo e isso corre o risco de ir para produção, a gente, com o deploy canário, a gente consegue impactar uma porcentagem menor de clientes. Ao invés de impactar 100% dos clientes com um erro que passou despercebido, a gente impacta ali 1%, 5%, né? A gente define para tentar ter o menor impacto possível. Em últimos casos, a gente também usa e conta com o deploy canário. O que é o deploy canário? Tentando ser bem simplista, né? Supondo aí que a gente tem um exemplo hipotético, 4 instâncias da API Pix rodando para suportar os clientes. Quando essas 4 instâncias estão rodando a versão 1.0 da API, então eu vou fazer uma modificação em um endpoint e vou lançar a versão 1.1. Ao invés de eu substituir essas 4 máquinas da 1.0 para 1.1, substituir as 4 de uma vez só, eu subo uma quinta máquina com a versão 1.1 e aí eu distribuo a carga. Vai ter 4 instâncias respondendo à versão 1.0 e uma instância respondendo a 1.1. Assim eu consigo dividir a porcentagem de pessoas que vão cair na 1.1 que, quem sabe, pode ter um bug. A gente sobe essa 1.1, acompanha os nossos logs, acompanha a quantidade de erros 500, 400, respostas 200 e a gente vê se está dentro do esperado ou não. Se estiver dentro do esperado, a gente prossegue com a implantação, que é subir mais máquinas na 1.1 e matar as máquinas 1.0. Caso tiver um problema, então é só matar a 1.1. É um jeito de você distribuir o seu deploy e ver o que acontece antes de falar, beleza, vai de uma vez. Bem resumidamente, que nem você falou de uma maneira bem simplista, né? Uma coisa que eu não perguntei, mas eu acho que eu já sei a resposta. Vocês estão usando Node.js até hoje para desenvolvimento das APIs, inclusive a API Pix, né? Isso aí. O Node começou aqui muito cedo, né, com a versão 0.13, se eu me lembro bem, e tá aí até hoje. A gente foi avançando em termos de arquitetura, de organização de código, mas o conhecimento que ficou desde então é bem grande, sabe? Então o time meio que se especializou mesmo em JavaScript, TypeScript e na plataforma Node como um todo. E aí seguimos firme e forte nele. Matheus, antes da gente gravar, você tinha comentado que parece que a comunidade ajudou vocês a implementarem um endpoint na PagePix que não existia e que não faz parte da especificação, mas que é útil por alguma razão. Você pode contar mais sobre isso? Seria o nosso hoje endpoint envio de Pix, né? Que ele permite você enviar o Pix via chave Pix ou dados bancários para qualquer outra instituição. E esse endpoint hoje não está no spec do Bacen, foi criado aqui na EFI. E uma contribuição muito grande para o surgimento desse endpoint do jeito que ele está hoje, funcionando como está, é da comunidade do Discord. Porque como é que foi? Essa comunidade hoje já cresceu bastante, hoje a gente tem mais de 8 mil membros, assim, já tem mais de 200 mil mensagens enviadas só ano passado. Só que quando ela surgiu só com a comunidade pensando só no Pix. Então era tudo sobre o Pix lá, era um canal sobre o Pix e o pessoal interagia sobre, né?
porque ela surgiu numa época bem próxima ao lançamento do Pix, da PayPix, né, no caso. A gente estava lá na comunidade, o pessoal começou a trazer sugestões sobre os endpoints, o que seria benéfico para todo mundo, e a gente começou a escutar de muitos desenvolvedores que estavam lá na comunidade a necessidade de fazer o envio de Pix, que hoje é tão comum por aplicativo, só que via API. E a spec do Bacen não tem esse endpoint até hoje. Então a gente usou essa comunidade, começou a escutar os desenvolvedores, e eles começaram a falar: não, seria interessante se funcionasse dessa e dessa forma, se você colocasse uma chave Pix, se você pudesse enviar por outra chave Pix, se conseguisse colocar via dados bancários, se pudesse validar se aquela chave Pix pertence a um documento, a um CPF. Então, muitas dessas coisas vieram da própria comunidade, começaram a falar com a gente conversando com a comunidade aqui na consultoria, tem um contato direto com o time de desenvolvimento, né, o time do Túlio, e a gente começou a falar assim: pô, a ideia do pessoal é bacana. E é uma coisa que vai agregar muito para a EFI e muito para esses clientes. Então, foi escutando a comunidade que surgiu esse endpoint hoje, que ele não está no spec do Bacen, mas é um dos mais utilizados aqui dentro, principalmente para essas casas de apostas, que precisam fazer transferências de prêmios, entre outras coisas. Pelo que vocês estão falando, né, pelo que a gente conversou aqui, a comunidade é uma coisa que se tornou muito importante para vocês, né, no desenvolvimento de produtos. Sim, com certeza. Então a gente começou lá, né, depois chegando, dando suporte para o pessoal, para os desenvolvedores que estavam chegando, conhecendo o mundo Pix, né? Tinha muito desenvolvedor que nunca tinha mexido com a APIs do ramo financeiro, a gente começou a auxiliar eles, mas aquilo foi crescendo e do mesmo jeito que a gente ajudava eles, né, nessa questão de integração, a gente começou a receber a ajuda deles também com os próprios feedbacks, as sugestões, porque quando você recebe sugestões de desenvolvedores, você vê que, pô, tem muita coisa que a gente pode melhorar. E quando a gente melhora, a gente entrega aquela melhoria para aquele desenvolvedor que fez a sugestão, mas ao mesmo tempo você atinge vários outros. E esses desenvolvedores acabam, sim, fazendo uma fama boa da gente justamente porque a gente escuta eles e que tem que escutar, né? Porque eles são os nossos clientes também. Tem muitos desenvolvedores que eles já são o dono do próprio negócio também. Eles fazem integração e também são dono do próprio negócio. Ou pode ser igual o Túlio falou anteriormente, né? Em uma empresa mediana, tem o desenvolvedor e ele que tem que fazer papel de correr atrás de uma API e tudo, porque a empresa às vezes não tem uma equipe tão robusta para ter um gerente de produto, entre outras coisas. Então a gente tem esse olhar para eles e isso contribuiu muito para a gente também. Não, total. Eu acho que esse trabalho de investir na comunidade acaba tendo efeitos colaterais muitas vezes inesperados para as empresas. E toda vez que alguém me pergunta, né, será que vale a pena investir em comunidade? Começar a falar com devs? E a resposta, 99% dos casos, é sim. E as empresas às vezes não entendem que você investir em comunidade e tá mais próximo não é só postar meme de Star Wars na rede social, é você realmente se relacionar com as pessoas e tentar, de alguma maneira, ajudar ela a resolver o problema dela, independente do problema. Claro, quando a gente fala de empresa e negócio e produto, isso acaba sendo muito particular de cada um, mas é um trabalho diário e constante de estar ali para aquelas pessoas de alguma forma, né? De estar ali para ajudar, para incentivar. E muitas vezes a pessoa não necessariamente ela vai adquirir um produto seu ali na hora, às vezes nunca vai fazer isso. Só que tem isso dela falar: não, por mais que eu não seja usuário, né, da EFI, não tenha nada meu, eu já testei a API, é muito legal e eu recomendo, e eu falo para outras pessoas, e quando alguém me pergunta eu recomendo, e trabalho que eu sei que no longo prazo dá resultado, e eu acho que vocês também. Bem, para fechar então, pessoal, queria pedir para vocês fazerem um convite aí para a galera que está ouvindo a gente, para quem quiser fazer parte da comunidade da EFI, começar a integrar, a brincar aí e fazer umas integrações com o código open source de vocês. Quem quiser conhecer mais sobre as nossas APIs, sobre essa comunidade do Discord que a gente falou aqui, é só acessar o link comunidade.cgfi.com.br. Lá vai ter links direcionando tanto para a nossa documentação técnica quanto para essa comunidade no Discord. É só você criar uma conta no Discord, pode entrar, não tem custo algum. E em relação a utilizar as nossas APIs, se estiver curioso, fazer como funciona a API da EFI, eu quero só ver como é que é, ainda não tenho tanta certeza, faço o convite para vocês aí criarem uma conta totalmente gratuita na EFI e começar a utilizar as nossas APIs. Nós temos um ambiente de homologação, você pode gerar cobrança sem custo algum. Então, se você quiser só testar para ver se é a EFI mesmo que vai ser a instituição financeira para você, vem aqui no Discord, vem conversar com a gente e utiliza as nossas APIs aí. E está mais que convidado, Matheus. Não preciso falar nada.
O link para as vagas da EFI, comunidade no Discord, para as APIs, tá tudo aí na descrição, tá? Quando a gente fala de ações relacionadas a DevRel, Developer Relations, a gente pode dividir as empresas dentro dessa área como empresas que atacam essas iniciativas do ponto de vista Developer First e Developer Plus. Developer First é onde os usuários principais do produto são desenvolvedores e pessoas técnicas. Como eu falei lá no meio do podcast, esse geralmente é o caso de ferramentas para desenvolvedores, como GitHub, VS Code, ferramentas de bancos de dados e outras coisas que os usuários usam no dia a dia. Developer Plus é quando a estratégia se encaixa para uma empresa onde desenvolvedores não são os usuários finais, mas falar e se relacionar com eles acaba fazendo todo o sentido no longo prazo. O caso da EFI é de uma empresa que faz uma estratégia de DevRel que se encaixa nessa categoria. Ou seja, apesar dos desenvolvedores não serem as pessoas que, em muitos casos, não são quem usam os softwares que são desenvolvidos no dia a dia, se relacionar com eles de maneira estratégica e frequente faz uma diferença enorme, tanto para conseguir novos clientes, para evoluir as ferramentas e APIs e também para contratação. Você pode ter certeza, e eu já confirmei isso com o pessoal da EFI, que eles já contrataram e provavelmente ainda vão contratar pessoas que vieram da comunidade, gente que começou dando sugestões de melhoria, começou a participar de discussões dentro da comunidade e eventualmente se tornou uma pessoa valiosa a ponto de eles falarem, vem aqui trabalhar com a gente. Se você estiver querendo começar esse tipo de iniciativa dentro da sua empresa que envolvem esse universo de DevRel, conteúdo e comunidade, esse é o meu trabalho. Eu dou consultoria sobre isso e eu posso te ajudar. Me manda um e-mail no gabs@gabsferreira.com.br ou me chama lá no LinkedIn, link aí na descrição. Gostaria de agradecer a você, jovem, que está até agora aqui ouvindo comigo. Também ao pessoal da EFI, uma galera muito legal mesmo. E tem um detalhe sobre a EFI que a gente acabou não comentando aqui, só você que ouviu até o fim vai saber. Eles são uma das poucas empresas, talvez a única, porque eu não me lembro de outra, do Brasil, que implementaram a jornada de trabalho de 4 dias da semana. Eles trabalham de segunda a quinta. Muito legal, né? E muitas das pessoas que trabalham lá, apesar da empresa ser de Ouro Preto, são remoto. Eles são adeptos do Remote First. Então, se você morar ali pela região do Ouro Preto e quiser ir pro escritório, beleza. Mas se não, você pode trabalhar remotamente, tranquilamente. Bom, é isso por hoje. Eu te vejo em breve, jovem. Tchau!